Fala pessoal, todo mundo vivão aí, vamos pro pós-jogo do Salazar para falar do empate do Corinthians por 2-2 com o Racing, partida de ida da Copa Sul-Americana, tudo aberto. Para mim, claro que o resultado não é bom, não é o resultado que todo mundo queria e tudo mais, mas é o seguinte, para mim é muito claro que essa semifinal ia ser uma semifinal difícil, muito equilibrada, muito disputada. Quem passar, para mim vai passar sim, nos pênaltis, ganhando um joguinho por um gol, na minha opinião, vai ser isso. Já era minha impressão antes. Hoje no Gazeta Esportiva, na hora até de dar o palpite, eu falei, olha, espero um jogo muito equilibrado aqui na Neoquímica Arena. Até falei que ia ser 1-0 no palpitômetro, mas no nosso grupo aqui de WhatsApp, eu ainda brinquei, falei, olha, não sei não, eu tô achando que vai empatar. Bimba, deu empate. Aliás, quando eu cheguei na Neoquímica Arena, encontrei o Chicaroli do meu timão, e ele falou, e aí Salazar, tá otimista? Eu falei, tô achando que vai dar empate. Por quê? Uma por causa da oscilação do Corinthians e das dificuldades que o Corinthians tem apresentado. Isso é um fato. E o segundo por causa do Racing. O Racing vive uma boa temporada na Argentina e está jogando a vida nessa Sul-Americana. Para eles, a Copa Sul-Americana virou uma prioridade total, foco total. Veio bastante torcida deles, inclusive. Fizeram muito barulho, ficaram ali num espaço mais ou menos como o do Flamengo, naquele setor visitante. Então, assim, com a chuva que estava, com o adversário nessa pegada e nessa fase, o Corinthians dentro de uma certa oscilação, inclusive dentro de casa, para mim seria e foi, se confirmou, um jogo difícil, equilibrado, onde você tem essa alternância, o Corinthians criando oportunidade, mas sofrendo 2 gols, o outro time não se entrega, muita luta, enfim. E acho que também foi um jogo muito peculiar por causa da chuva. Choveu demais, choveu tanto que até o gramado da Neoquímica Arena, que para mim é o melhor do Brasil, não só para mim, né? A gente vive, até o Abel Ferreira já falou isso, ele não suportou muito no primeiro tempo, a bola começou a ficar parada ali em algumas poças d'água, no segundo tempo melhorou. E os jogadores atribuíram muito a isso. Na zona mista, todos os jogadores, Hugo Souza, Bidu e quem foi o outro? Foi o Alex Santana. Todos falaram a mesma coisa, que o Corinthians virou o jogo e estava bem e o fator campo, chuva e tudo mais, foi o maior problema para o time. O Corinthians entende que isso acabou beneficiando o jogo do Racing e prejudicando o jogo do Corinthians. Eu tenho minhas dúvidas, pode até ser, mas eu não sei muito até que ponto a gente pode atribuir o resultado ao estado do campo. Tenho um pouquinho de dúvida sobre isso. Muito porque o Corinthians consegue a virada, o campo já estava muito encharcado. Muito porque o gol que o Corinthians toma, por exemplo, o segundo, não tem nada a ver com o campo encharcado. O cara, o Martinelli, se não me engano, ele mete uma caneta no garro, passa pelo Charles Fácil, tabela, bate no canto, gol de futsal, e assim, não tem nada a ver com o gramado isso. E o Corinthians desperdiça, ali na parte final do jogo, 3 oportunidades claríssimas de gol, claríssimas, Alex Santana, Memphis Depay, Yuri Alberto com o Romero, e isso também não tem nada a ver com o campo. Então assim, claro que eu acho que o campo ele contribuiu para o jogo ser do jeito que foi, brigado, mais disputado, né? Alguns carrinhos para lá, um jogo muito físico e tal, mas teve jogo de bola. Teve jogo de bola. Olha os gols, como eles saíram, né? A exceção do primeiro gol do Racing, que, olha, dá para discutir falta no Kaká. Há um toque, o Ramon Dias falou na coletiva, é verdade, no Brasileirão esse gol seria anulado. Ia chamar o VAR, ia mostrar o toque, o deslocamento, por isso que o Kaká cabeceou para trás e ele ia dar falta. No Brasileirão seria falta, num jogo de Comebol dificilmente seria falta, tanto que os jogadores do Corinthians nem reclamam. Segue o jogo. Eu acho, assim, ó, sinceramente, para mim isso não é falta. É um toque sutil, toque de jogo, atrapalhou, se ele desse a falta ninguém ia poder reclamar, mas não sei, anular um gol por causa disso, eu sou um cara que acho que dão falta demais mesmo por qualquer coisa, então não sei se eu daria falta não. Agora, o Corinthians, eu gosto do primeiro tempo, porque o Corinthians não sente o gol, dá uma resposta rápida, e ele vai para o empate, jogadaça do Memphis Depay, e o Yuri Alberto toquinho por cima, lembra que eu falei contra o Flamengo? O Yuri Alberto não estava no dia, quando ele está no dia, ele teria feito um daqueles gols contra o Flamengo. Hoje ele estava no dia, veio a bola, ele teve calma, tocou por cima, segundo gol, confiança absurda, aliás, chamou atenção. Na linha de 3 atacantes, quando ele arma com o Romero, Memphis Depay e o Yuri Alberto muitas vezes caindo pela esquerda com o Memphis Depay centralizado e o Yuri Alberto solto, muitas vezes rodando e da esquerda cortando para a direita para poder bater.
Ramon até falou na coletiva que teve um papo com ele sobre isso, de que ele estava sempre cortando para a esquerda. Enfim, o Yuri Alberto muito bem. Fez o primeiro gol, segundo gol, chamou a responsabilidade, bateu, marcou o gol. Só que aí o Corinthians meio que para. E, no meu entendimento, não foi por causa do campo. Foi por causa da substituição do Ramon Dias. Ramon Dias voltou para uma escalação mais próxima daquilo que o Corinthians vinha fazendo e vinha apresentando em termos de organização e estratégia. Gostei. Parou de inventar moda, voltou para aquele sistema. Agora, a escalação do Fagner, eu quero crer que foi para revezar e poupar um pouco o Mateuzinho, né? O Fagner foi muito mal quando foi titular contra o Flamengo naquela primeira partida. Depois não foi mais titular, se eu não estiver enganado. E aí foi titular de novo hoje, e de novo, assim, não entregou nada. Ele é substituído no segundo tempo, ele passa, assim, praticamente o jogo todo sem avançar, sem passar da linha do meio de campo, atrás, deu duas butinadas, deu uma butinada no cara na lateral, deu um carrinho desnecessário. O carrinho até tudo bem, mas a butinada, pra quê? De novo, vai tomar cartão desnecessário? Deu sorte que o juiz não deu cartão. E não agregou em nada, sinceramente. Então, assim, Fagner, pra mim, só comprovou que tem que ser reserva mesmo. O Mateuzinho nem é um supra-sumo de lateral, mas enfim, o Fagner não vive grande fase, o Kaká não jogou bem hoje. O Kaká não esteve bem. José Martins se machucou. Aí quando ele se machuca, entra o Romero. No meu entendimento, desmontou o Corinthians. O Corinthians com esse 4-3-3 aí do Antônio Oliveira, do Luxemburgo, que fica esperando os jogadores decidirem, que abre o meio de campo, normalmente não funciona. Contra o Flamengo foi assim também. Então, assim, não entendi. Machucou o José Martins, você põe o Romero, por quê? Tava 1-1, tudo bem, mas tava 1-1, o jogo ainda ali 24 do primeiro tempo, 27, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas, não sei, para mim ele abriu o meio de campo, o Corinthians começou a ter dificuldade, ele vira o jogo e tal, mas começa a ter dificuldade. E no segundo tempo teve muita dificuldade, porque o Racing joga no 3-5-2 com o meio campo cheio de gente. Quando o Corinthians abriu mão de um jogador de meio de campo, colocou o Romero lá naquela ponta, o Romero praticamente não participou do jogo, assim como foi contra o Flamengo, isolado lá na ponta, fora do jogo, estrategicamente ficou muito ruim, o meio campo aberto, e o Corinthians passou a ter muita dificuldade, ainda mais com aquele gramado. Ele tenta trocar ali, né, troca põe o Mateuzinho, aí ele põe o Alex Santana, aí ele põe o Bidon, o Corinthians começa a ter mais jogo e cria 3 chances claríssimas, mas ainda muito vulnerável atrás. Aliás, tem que chamar atenção, o Corinthians toma muito gol, todo jogo o Corinthians toma gol, o Corinthians está tomando média aí de 2 gols por jogo nas últimas partidas, tem que corrigir, tem que chamar atenção e passa muito por essa questão de estratégia de meio de campo. Além disso, eu não concordo com o Bidon ser reserva. Para mim, o Bidon, tirando o Garro, é o jogador que mais entrega, apesar que o Garro não jogou nada hoje, de novo. Tá? Muito mal de novo. Mas o Bidon ele é quem mais entrega. E não tem esse papo aí de mas era campo pesado. E daí que o campo pesado é futebol do mesmo jeito. Você viu o segundo gol do Racing, como é que saiu? Você viu o primeiro gol do Corinthians, como é que saiu? É futebol. E com ele dentro de campo, no meio de campo, o Corinthians cria 3 oportunidades claríssimas de gol. O Bidon é o melhor jogador desse meio de campo do Corinthians, com exceção do Garro. Ele é bom. Ele agrega, ele é inteligente, ele participa do jogo na marcação e participa do jogo. Então, assim, não adianta nada você ter um monte de cara, não, vou pôr o Charles porque ele corre, porque ele marca muito mais que o Bidon no jogo desse pegado. É melhor colocar o Charles do que o Bidon. O Bidon é muito técnico, ele vai sofrer nesse campo. Tá bom. Olha o segundo gol do Racing, como que o cara passa pelo Charles. E aí, adiantou? Se fosse o Bidon, iam falar, tá vendo? Era o Charles, que corre, que marca, que não sei o quê, e blá, blá. E ele tomou um corte, passou lotado, não viu a cor da bola, saiu o gol. Tá valendo a pena ficar apostando em jogador só porque corre, só porque é forte, só porque é alto? O Bidon é melhor, ele tem mais qualidade, ele ajuda, ele entrega, ele tem mais para oferecer. E com a revolta do Alex Santana, claro, não está 100%, mas ele é um baita de um jogador. Para mim, os dois têm que ser titular. Alex Santana, Bidon e Carrilho? Pode ser. Alex Santana, Bidon e Charles? Pode ser. Com um Garro ali na frente. Aparentemente, esse losango no meio de campo é onde o Corinthians se adapta melhor. Preenche esse meio de campo. Para de abrir o meio de campo. Para com essa estratégia de Luxemburgo e Antônio de Oliveira. Antônio Oliveira, aquele 4-3-3 e tal, esperando todo mundo resolver. Não está adiantando, não funcionou. Para mim, errou na escalação e errou nessa substituição do Martins pelo Romero. Ramon Dias, para mim, mais uma vez, muito mal. Enfim, Giovani, entrou no outro jogo hoje, nem no banco, chamou atenção.
ele deixou claro lá que foi porque o Giovani não quer assinar uma renovação de contrato com o Corinthians, e ele falou que não sente que o cara não está comprometido, não é agradecido, enquanto não renovar não vai jogar. Tinha que ter feito isso com o Carlos Miguel, né? Mas agora estão fazendo com o Giovani. Enfim, é isso, senhores. Diz aí o que vocês acharam desse Corinthians 2, Racing 2. Não me surpreendeu e, para mim, vejo tudo aberto. Os jornalistas argentinos com quem eu conversei lá falaram que, para mim, que o Racing fez o melhor jogo deles na temporada, que jogaram um absurdo. Então, o Corinthians, como consegue fazer muito mais do que fez hoje, para mim, vai para a Argentina com possibilidade de conseguir essa vaga. Porque se o Racing jogou tudo que pode e arrancou esse empate, lá, será que vão repetir? Pode ser que sim, pode ser que não, mas deixa claro que o Corinthians tem futebol para encarar e para passar pelo Racing. Tudo aberto, muito equilíbrio, vamos ver como é que vai ser na Argentina agora, mas, na minha opinião, repito, o foco total tem que ser no Brasileirão. Segunda-feira é mais uma final de Copa do Mundo para o Corinthians, na minha opinião. Tá certo? Manda aí o que vocês acharam. Ok? Se cuida, aquele abraço.